Meus amigos, as sanções, a lei Magnitsky chegou geral, ali para o ministro Alexandre de Moraes, pegando as empresas e as pessoas que estão diretamente ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aí o que a turminha aí da Globo, também vão ver o Chakra, que fica lá nos Estados Unidos. Ele tem uma visão mais próxima do governo americano, que deixou um recado. O Marco Rubio já deixou um recado que não vai parar por aí. Já alcançou a lei Magnitsky, que pegou aí a esposa do Alexandre de Moraes e as empresas envolvidas aí, que tem escritórios ligados à família do Alexandre de Moraes, que ganha milhões por mês. E o Marco Rubio aí já deixou claro a essa turma que perseguiu o presidente Jair Bolsonaro, já perdeu os passaportes americanos, então aí próximo a vir mais sanções para essa turminha. Vamos acompanhar o que eles estão falando. Esse vídeo está extraordinário. Já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito. Fortaleça esse canal de direito. O que falam as autoridades americanas depois de mais essa sanção? E aí, de lá dos Estados Unidos, a gente volta a debater por aqui. Muito obrigada aos dois, que luxo ter vocês dois aqui, Guga e meu querido Pontual, muito bom. Guga, vou começar por você. Como é que essa história bate aí de alguma forma? Eu sei que a sanção no âmbito da Magnitsky não é nova, mas dessa vez ela recai sobre quem não tem nada a ver com a história, que é a esposa do ministro, a família do ministro, né? Então, assim, Está completamente desmedido. Não que tivesse medida, de alguma forma, esse tipo de sanção para Alexandre de Moraes. Mas quando vai para a mulher e para a família, para uma empresa que tem os filhos como sócios, parece que a coisa fica escancarado, na verdade, que é pessoal. Bom, boa noite, Natuza, boa noite, Pontual, boa noite a todos. A gente está aqui nesse estúdio, aqui na Globo, né? Esse estúdio foi montado pelo Anderson Gásio, aqui em Nova York. Natuza, respondendo a sua pergunta, é sempre importante frisar, o governo Trump está focado no poder judiciário do Brasil, no Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no ministro Alexandre de Moraes e nas pessoas ao redor dele. O governo Trump, até agora, eu sempre menciono isso e volto a mencionar, o Trump jamais cita o nome do presidente Lula. O governo Trump não parte para cima do poder executivo do Brasil, com foco no judiciário. E isso vem muito justamente do jornalista Paulo Figueiredo e do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem interesse justamente que o foco seja no Alexandre de Moraes. O Brasil não estava no radar dos Estados Unidos até julho, entrou no radar, especialmente, insisto, o ministro Alexandre de Moraes, mas o Brasil não é uma prioridade dos Estados Unidos. Não é algo assim que o governo Trump fique falando o tempo todo sobre o Brasil, não é uma questão tão importante como o Irã, como a guerra da Ucrânia, como a China, como a Rússia, enfim, é algo importante, mas numa dimensão menor. Mas esse foco é total no ministro Alexandre de Moraes e agora em quem está ao redor dele, aplicando a lei Magnitsky de uma forma vista com muito controvérsia, inclusive pelos formuladores da lei no passado. Vocês me ouvem? Tá me ouvindo, Pontual? Escutamos, sim. Então tá. Estou te ouvindo. Pontual, e que tipo de outras reações dá para descrever do que tem acontecido? Eu já vi, por exemplo, autor da própria lei Magnitsky dizendo que é um absurdo ela se aplicar a ministros da Suprema Corte, mas agora me parece que ultrapassaram mais uma linha de fronteira com essa, não? Ultrapassaram. E o comentário que o secretário do Tesouro fez é realmente duro de engolir. O Scott Bessent é o secretário do Tesouro. Cabe ao Departamento do Tesouro a aplicação da lei Magnitsky, por isso que foi anunciado por ele. E ele falou o seguinte, perguntaram a ele foi entrevistado pela Reuters, perguntaram a ele por que a mulher do ministro. Sabe o que ele respondeu? É porque é que nem Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde é aquele casal do cinema de bandidos, assaltantes de banco, durante a Grande Depressão nos anos 30 nos Estados Unidos. Um filme maravilhoso, mas o fato é que era um casal de bandidos, né? E aí ele diz que todo Clyde tem uma Bonnie, ou seja, que o ministro Alexandre de Moraes teria uma cúmplice, uma comparsa nos seus crimes, que seria a mulher dele. É muito duro, né? Um comentário desse nível, um secretário do Tesouro, uma situação entre dois países, né, em que o Brasil está tendo a sua soberania violada por essas ações, fazer comentário de Bonnie and Clyde, acho que pegou muito mal.
Ele também disse nessa entrevista que mais autoridades brasileiras serão atingidas. Não acabou, vai continuar. E ele disse também que as instituições financeiras, os bancos brasileiros, têm que tomar muito cuidado, porque já aconteceu em outros casos da lei Magnitsky ser aplicada a bancos que operaram com pessoas sancionadas pela lei, porque essa lei é considerada a lei da morte financeira, porque as sanções são aplicadas a qualquer pessoa que tiver uma transação financeira e envolva o dólar com os sancionados. O ministro tem conta no Banco do Brasil. A agência Bloomberg fez uma matéria sobre isso hoje, dizendo que o ministro tem conta no Banco do Brasil e, segundo a Bloomberg, que ouviu alguém do Banco do Brasil, o banco estaria preocupado com a possibilidade de que as sanções afetem o banco. Se um banco como o Banco do Brasil for sancionado dentro da lei Magnitsky, ele não vai mais poder operar na área do dólar. É um negócio terrível. Então tem que tomar muito cuidado. Tanto que, segundo a Bloomberg, as ações dos bancos brasileiros tiveram uma pequena queda hoje por causa dessa ameaça. É uma ameaça concreta. Agora, isso só se aplica a países. É a primeira vez que um país democrático, aliado dos Estados Unidos, é atingido em uma autoridade de um país democrático. Em geral, são torturadores, abusadores de direitos humanos, bandidos, traficantes. É uma companhia que não tem nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, você sabe que eu ouvi aqui, conversando com ministros do Supremo, eles estão bem abatidos, Guga e Pontual, mas não abatidos no sentido de recuar, de fazer o que Eduardo Bolsonaro quer que eles façam, né? Que eles simplesmente anistiem todos aqueles envolvidos nas tentativas golpistas, mas mais do que isso, porque Eduardo Bolsonaro quer que se anistie tudo, de 2019, dia 1 do governo Bolsonaro, até o final. É um pedido, uma demanda impraticável. Mas eles estão dizendo, eles estão abatidos no seguinte sentido, ele falou assim, puxa, um ministro, é muito baixo isso, é pérfido, né? A gente, como é que você luta contra algo assim? Um outro disse o seguinte, olha, isso não vai acabar, né? Essa baita encrenca não vai acabar. Enquanto Trump não mudar de ideia, ou enquanto tiver Trump no governo americano, isso vai continuar assim. Meio que quem diz, Guga Pontual, tem que tapar o nariz e fazer a travessia, porque não há sinais de melhora no cenário. Eu vou voltar com vocês mais tarde. Agora sim eu vou conversar com o Camarote e com a Ana Flor para falar desses pontos todos. Acho que pela primeira vez eu senti um integrante da corte falou, nossa, eu tô arrasado. E não foi Alexandre de Moraes, Camarote. Falou assim, puxa vida, assim, eles queriam conversar com a gente, vieram conversar com a gente, primeiro para dizer, olha, não dá para colocar Bolsonaro num regime fechado. E a gente disse, nosso interesse não é fazer com que Bolsonaro fique doente na prisão. O ministro Alexandre de Moraes vai fazer essas avaliações todas no momento certo. Aí esse ministro diz, aí eu vou lá no ministro Alexandre de Moraes, converso com ele, faço pontes, e aí o que se recebe é isso. Então acho que há um dissabor muito grande, Camarote, na Suprema Corte a partir de mais essa sanção, que não é uma novidade, mas quando ela chega é diferente. Porque agora é a família do ministro, né? É muito violento esse tipo de sanção, né? Você vai para, como aconteceu, tirou o visto do ministro, lógico, dimensões diferentes, porque aí é uma asfixia financeira, a morte financeira que se fala, né? Algo muito maior, porque o visto já tinha sido cancelado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora é a lei Magnitsky, que é muito mais gravosa, do ponto de vista das sanções. Mas você, a família do ministro Padilha também, Alexandre Padilha, foi sancionada com visto. Então, aí vai numa escalada dessa. Você tem também, agora, juízes auxiliares também, que trabalham com o ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma tentativa de intimidação mesmo. Usar a força do governo americano, usar a potência dos Estados Unidos para tentar pressionar a justiça brasileira. E de todas as formas, com tarifaço, como a gente estava falando agora há pouco, com vistos, e aí todo mundo, até o ministro da AGU, o Jorge Messias, também sancionado, e agora a família, a lei Magnitsky é o mais alto grau, a família do ministro Alexandre de Moraes, sua esposa, então, de fato, eles estão mantendo esse tipo de ameaça e estão concretizando essas ameaças. Esse aqui é o mais grave. Isso vai mudar, Natuza, julgamento no Supremo Tribunal Federal? Não vai mudar em relação a Bolsonaro. Vai mudar o julgamento que vai ser feito em relação a Eduardo Bolsonaro? Também não vai mudar.
O que vai é cada vez mais indispondo um setor da sociedade brasileira que era muito próximo ao bolsonarismo se afastando. A gente já tem uma reação do setor do agronegócio, extremamente incomodado com as tarifas, um setor exportador extremamente incomodado, agora uma área do setor financeiro também incomodada, porque a Lei Magnitsky deixa em aberto como essas grandes instituições financeiras vão reagir em relação a essas demandas dos Estados Unidos. Até aqui é um movimento de observação, mas você veja, já tem notícia de que um banco estatal está extremamente preocupado em relação, porque é natural que ministros da Suprema Corte recebam pelo menos seus salários através de um banco estatal. Então, Natuza, de fato, isso não vai mudar, e você, eu acho que apurou muito bem, a mesma sensação que eu tenho, não vai mudar a reação do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista de se acovardar, se intimidar em relação a isso. Eu não vejo ambiente, nem mesmo do ministro Alexandre de Moraes, ficar acovardado em relação a isso. Em relação à anistia no Congresso Nacional, isso pode dificultar, não a anistia, que eu não via clima para anistia, mas para uma solução intermediária, isso pode acabar criando, acho que, mais turbulência, porque cria também no Congresso Nacional um ambiente muito reativo aos Bolsonaro, especialmente ao Eduardo Bolsonaro. Então, a conferir agora esses próximos dias, mas eu vejo um ambiente cada vez azedando mais para a família Bolsonaro. Eu concordo integralmente com você e quero até fazer uma conta aqui, mas antes, dividir um pouco do bastidor do que eu ouvi nas minhas conversas de hoje, ou com interlocutores de ministros do Supremo, ou com ministros do Supremo. Se existia alguma boa vontade com a proposta da redução de pena, chamado de PL da dosimetria, essa boa vontade desapareceu no Supremo. Hoje, preço de hoje, ela não existe mais. E isso já foi transmitido por meio de interlocutores do Congresso Nacional, em particular da Câmara dos Deputados, porque eu sei que Hugo Mota andou conversando com gente do Supremo hoje. Então, imagino que esse recado tenha sido dado da mesma maneira como foi dado para outras pessoas com as quais eu conversei. Ana falou, mas a conta que eu queria fazer é a seguinte: se Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão dizendo que se não fizerem como desejamos Magnitsky neles, daqui a pouco vai ter que sancionar a República inteira. E aí a República inteira se unirá contra ambições do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, mesmo que ele consiga, num primeiro momento, fazer valer uma legislação que funciona para terroristas, para corruptos internacionais, violadores atrozes de direitos humanos, em algum momento, se tudo isso acontecer, vai ser a República inteira contra Eduardo Bolsonaro. Faz sentido? Não, faz sentido porque isso já está acontecendo, né? Eduardo Bolsonaro, até nas trocas de mensagens que a gente vê nessa investigação e relatos que a gente tem de pessoas próximas a ele, reclama que as pessoas não reconhecem o trabalho dele nos Estados Unidos. Mas, na verdade, aqui para aliados, ele está causando muitos problemas, inclusive para o seu pai. Por exemplo, conversei várias vezes com a defesa de Jair Bolsonaro, até durante o próprio julgamento. E a defesa sempre fazia questão de dizer que há uma separação na atuação da defesa jurídica e da família, que não se conversam, não ficam sabendo, não trocam ideias. Quer dizer, eles querem continuar com a possibilidade de buscar uma pena menor, de buscar talvez um embargo, de buscar a boa vontade do judiciário. Isso tem tudo a ver com o que vocês falavam, você, Natuza e o Camarote falavam, porque não vão conseguir, quer dizer, isso vai se voltar contra Bolsonaro. E quando Eduardo também ataca o Congresso e causa essas dificuldades, quer dizer, sanções que eles buscam lá, que já estão sendo contra boa parte do judiciário, alguns integrantes do Executivo e que eles ameaçam que virão contra o Legislativo, eles também não vão conseguir a boa vontade do Legislativo para conseguir aprovar texto que reduz pena ou mesmo manter o mandato de Eduardo Bolsonaro. Então, mesmo para Jair Bolsonaro, isso fica muito complicado. Você cria um grupo que está buscando uma opção eleitoral no ano que vem mais à direita e esse grupo também vai se afastando de Jair Bolsonaro, óbvio, de Eduardo Bolsonaro. E o próprio governador de São Paulo hoje está numa situação muito difícil,
Porque ou ele defende integralmente Jair Bolsonaro e aí briga, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, ou ele vai ter a má vontade da família Bolsonaro. Será que será assim? Então a gente vê que é uma ação que eles perderam o controle, assim como se sabe que eles não queriam medidas econômicas tão duras em setores que sempre foram aliados de Jair Bolsonaro e colheram um tarifaço que é muito ruim para muitos aliados de Bolsonaro ao longo do seu governo. Então essa vai virando um jogo em que as consequências vão além do que eles próprios estavam prevendo. E é interessante porque se a gente olhar os sancionados com perda de visto, que são pessoas próximas ao ex-ministro Alexandre de Moraes, mas também pessoas que estavam no TSE naquele momento em que Bolsonaro foi decretado inelegível. E aí você tem gente, até um ex-advogado-geral da União, do próprio Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso tudo foi muito bem escolhido, está sendo muito bem direcionado, e são mais provas contra o próprio Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Sem sombra de dúvida, Ana. Vou continuar aqui porque tem mais um vaso comunicante de notícia. A gente roda e tá no geral. Meus amigos, acompanhamos aí a militância da Globo. É impressionante a forma que eles agem, a forma que eles estão aí conduzindo as informações para tentar de todas as formas denegrir a direita brasileira, prejudicar a pacificação desse país através da anistia ampla dessas pessoas que estão sendo perseguidas desde 2019. Essas pessoas vêm sendo perseguidas por um grupo político que não aceitou, desde o início ali das investigações da Lava Jato, que descobriu toda a roubalheira que vinha acontecendo no Brasil durante muitos anos e colocou o principal ladrão desse país na cadeia e mostrou para o Brasil e para o mundo a maior corrupção instalada em um governo. E depois disso, a Globo, juntamente com muitos aí indicados por essa gangue que tomou conta do Brasil, o STF, começou a soltar esses ladrões que roubou bilhões de reais e colocar ele no poder para perseguir a direita brasileira. Isso que aconteceu e está acontecendo. E só a anistia vai pacificar isso. Galera, você que está assistindo esse vídeo, não segue nosso canal, já se inscreva no nosso canal, se inscreve aqui, seja um membro. É muito importante, você que pode ser um membro do nosso canal, seja um membro aqui, você vai estar apoiando um canal de direita, beleza? E se é muito importante também, você está assistindo e não deixou o seu like, já deixa o seu like, deixa o seu comentário por essa rede escuta aí que acompanhamos. É muito importante acompanhar as narrativas para a gente começar a destruir todas as mentiras que são contadas dia após dia na rede esgoto. Tamo junto e até o próximo vídeo.